What time is it? Hello, my name is Rodrigo e o vídeo de hoje vai ser sobre as horas. Como falar as horas em inglês. Então vamos lá, esse é um videozinho rápido sobre vocabulário, mas muito útil para vocês, ok? Então a gente tem duas maneiras de falar as horas em inglês. A primeira é digamos assim, que é um pouco mais, não simples, mas é um pouco mais óbvia, então acaba até sendo um pouco mais fácil no começo. E a segunda pode parecer um pouco esquisita na primeira vez que você vê, mas na verdade não é tanto assim, ok? É até simples, não é tão complicado assim. A primeira, e a mais fácil, é realmente falar os números que você está vendo ali. Então, por exemplo, se a hora é 6:30, como é que eu falo 6? 6. E 30, 30. Então, que horas são? 6:30. 6:30, 6:30. Ou se forem 2:42, 2:42. 2:42. Então é bem simples. Você simplesmente vai falar aquele número que você está vendo ali. Não tem segredo nenhum. É a principal maneira que a gente aprende nos cursinhos de inglês aí, nas escolas, porque na verdade é a maneira mais fácil. Você vai simplesmente falar o número que você está vendo ali. A segunda maneira, que pode parecer um pouco mais complicada, mas na verdade não é o seguinte: você vai falar primeiro os minutos passados daquela hora. Tipo, como assim os minutos passados da hora? Então, por exemplo, se a hora for 3:10, são quantos minutos passados de 10? São 10 passados das 3. Então ficaria 10 past 3. 10 passados das 3. 10 past 3. Então, se a gente for pegar, por exemplo, desde do zero, 3 horas em ponto. Um detalhe interessante. Quando for em ponto, a gente vai sempre falar o'clock. Então, se for 1 em ponto, 1 o'clock. 2 em ponto, 2 o'clock. 3 em ponto, 3 o'clock. Isso para qualquer uma das duas maneiras que a gente estiver falando, ok? E aí, continuando na segunda maneira, a gente vai sempre falando de 5 em 5. Então, quando passou 5 minutos, a gente vai falar que são 5 passado das 3. So, 5 past 3. 5 passado das 3. 5 past 3. Quando passou 10 minutos, 10 passado das 3. 10 past 3. 10 passado das 3. 10 past 3. Quando for 15 minutos, o número 15, a gente vai substituir ele pela palavrinha quarter, que significa 1/4. Por quê? Se a gente imaginar um relógio e dividir ele em 4, quando tiver passado 15 minutos, terão passados 1/4 do relógio para fazer a volta completa. Então, por isso que em vez de 15, a gente diz quarter. Então, quando eu quiser falar que foram 15 passados das 3, quarter past 3. Ou a quarter past 3. Esse A no começo é opcional, eu posso ou não falar. Então, 5 passado das 3, 5 past 3. 3:05. 10 passado das 3, 10 past 3. 3:10. 15 passado das 3, quarter past 3. 3:15. 20 passado das 3, 20 past 3. 3:20. 25 passado das 3, 25 past 3. 3:25. 30 minutos passado das 3, também vai ficar um pouquinho diferente. Em vez de 30, do número 30, a gente vai falar half, que significa metade. Quando o relógio chega no 30, passou a metade. Então, a gente vai falar que foi a metade passada das 3. Ou, igual a gente fala em português, 3:30, que vai ficar half past 3. Ok? Então, até a metade, até os 30, vai funcionar sempre esse mesmo padrão. Os minutos que passaram, a palavra past, passado, e a hora. Então, 20 past 3, 3:20. 25 past 9, 9:25. 10 past 8, 8:10. Quarter past 1, 1:15. Half past 11, 11:30. Se você está vendo isso pela primeira vez, pode ser que fique um pouco confuso, ok? Mas o que eu sugiro você fazer? Tenta ir olhando no relógio e tentando falar as horas. E depois que você fizer isso durante alguns dias, volta nesse vídeo, assiste ele de novo,
que você vai ver que vai ficar muito mais fácil de entender na segunda vez, ok? Porque a primeira vez ainda é novidade para você, então sua cabeça tá meio tipo, não, isso não tá certo. Mas na hora que você começa a ver, ir tentando e ir vendo de novo, você vai ver que é realmente muito simples, é mais simples do que parece. Então esse padrão segue até a metade. Depois da metade, dos 35, 40, 45, 50, 55 minutos, a gente vai usar um padrão um pouquinho diferente, que na verdade é o que a gente usa em português. Então, por exemplo, quando são 3h50, é muito comum a gente falar que são 10 para as 4. E aí, como é que vai ficar isso aí? Então, vamos pegar o exemplo, o 10 para as 4. Como é que eu falo 10? 10. Como é que eu falo para? 2. E como é que eu falo 4? 4. Então, como é que ficou 10 para as 4? 10 to 4. Easy. Simple, right? Só que isso eles usam desde o 35, desde quando passou da metade. Então, quando for 3h35, faltam quantos minutos para as 4 horas? 25. Então, a gente vai falar 25 para as 4. 25 to 4. 25 para as 4. Ou 3h35. Quando for 3h40, 20 to 4. 20 para as 4. 20 to 4. Quando for 3h45, que são 15 para as 4, lembra que o 15 a gente substitui pelo quarter. Então, do mesmo jeito que a gente substituiu lá no começo, quando eram as 3h15, aqui no 15 para as 4 também. E aí vai ficar quarter to 4. Então, 1/4 ou 15 minutos para as 4. 10 para as 4, 10 to 4, 3h50. E 5 para as 4, 5 to 4, 3h55. E aí, quando for 4 horas, 4 o'clock. 4 em ponto de novo. Quando for 12 horas, para eu definir melhor, eu posso falar meio-dia ou meia-noite. Se eu quiser falar meio-dia, eu falo midday. Se eu quiser falar meia-noite, eu falo midnight. Ou eu também posso falar noon, ok? Quando for tipo meio-dia em ponto, it's noon. Então, por exemplo, se eu quiser falar que é meio-dia e meia, eu falo half past midday. Então, a metade passada do meio-dia. Ou se eu quiser falar que são 15 para meia-noite, eu falo quarter to midnight. 1/4 para meia-noite. 15 para meia-noite. Tem outra diferença também que a gente não fala igual a gente tem em português depois do meio-dia, às 13, às 14, às 15, às 16 horas. Lá eles contam do 1 ao 12, depois volta pro 1 ao 12 de novo. E como é que eu sei quando que é de manhã e de tarde, quando que é à noite? É o seguinte, da meia-noite, das 12 horas, até as 11h59 da manhã, eles usam um AM depois da hora. Então, por exemplo, se for 10 em ponto da manhã, 10 a.m., 10 o'clock a.m. Do meio-dia, a partir do meio-dia até as 11h59 da noite, aí eles trocam pro p.m. Então, se forem 10 horas da noite, 10 o'clock p.m., 10 p.m. Então agora eu quero que você comente aqui embaixo que horas são, que horas que você tá vendo aí. Então se você tiver com dificuldade, volta, assiste o vídeo de novo e aí comenta aqui, por extenso, what time is it? Que horas são? Que horas você está vendo esse vídeo? Se você gostou, não esquece de dar o like, se inscrever, porque eu tô sempre postando dicas, tanto de vocabulário, gramática, de como desenvolver o seu inglês, como você estudar de uma maneira mais fácil e mais rápida para você alcançar o nível que você quer. So that's it for today and see you!